é complicado, tá certo? Eu vou compartilhar a tela agora. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, boa tarde a todas, né? Porque só estão presentes mulheres aqui, mas a gente acaba vendo que ela foi gravada e vai ter um montão, um tantão, um monte de homem assistindo. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar a aula de hoje. A gente vai dar início, a galera, a estudo sobre a questão dos atos, do poder de polícia, e depois a gente vai falar sobre a questão do ato, né, dos atos. Galera, poder de polícia é um assunto que cobra muito, tá bom? Inclusive caiu na prova discursiva da PCRN, tá bom? Eu acredito que Bárbara fez essa prova, Diana fez essa prova, então assim, foi um tema que caiu, né? E graças a Deus eu dei aula de polícia um dia antes e a prova caiu e a questão caiu no dia posterior. Então, assim, não sou divino, galera, porque a gente acaba fazendo aqui, a gente começa as aulas e no reta final, principalmente, a gente foca nos principais pontos que caem, tá bom? Nos principais assuntos, a gente gabaritar, tá certo? A gente acaba tendo que fazer essa análise, porque, sem dúvida, é algo que acaba ajudando muitas pessoas, tá bom? Fazendo essa reta final, tratando sobre os principais pontos, tá certo? Lembrando que hoje vai ser poder de polícia e depois a gente adentra Atos. Galera, Atos é um assunto muito detalhado, é um assunto muito extenso. No edital, por exemplo, para delegado, galera, o assunto Atos vem tipo, acho que é uns 20 blocos, né? 20 bloquinhos, assim, divisão, assim. Então, assim, cai muita coisa. E o pior de tudo é porque, assim, galera, não é uma disciplina que vai ser tanto abordada, porque a gente viu que direito administrativo ficou como aquela questão complementar, né? Então, assim, não sei o que aconteceu, acho que foi um erro de edital que não foi consertado, mas é justamente isso. Administrativo é disciplina complementar para a Polícia Civil daqui da Paraíba e vão cair pouquíssimas questões, tá bom? Quem está falando de simulado, por exemplo, na GL no simulado você faz quantas questões de administrativo? Acho que umas 3, 4 no máximo. Então, galera, o assunto está o assunto está um pouco enxuto, né, para a questão de escrivão e a gente, para delegado está muito grande, mas assim, como é complementar, então a tendência é cobrar de 2 a 4 questões, tá bom? E tem a lei especial, né? Então, se tem a lei estadual, a gente vai ter que utilizar para alguma forma, né? Eu acho que vai vir cobrando a questão da lei estadual, porém a gente vai tratar sobre todos os assuntos e reta final a gente trata sobre todos os assuntos de forma pegando os mais importantes, tá bom? Então, assim, a gente vai tratar todos os assuntos do edital, mas a gente vai saber que, a gente tem que saber, tem consciência que vai ser de 2 a 4 questões, tá bom? Professor, só isso sim, porque administrativo foi disciplina, está como disciplina complementar. A gente acreditava que era um erro material, né, que ia ser alterado, mas não foi alterado. Então, administrativo, galera, não tem tanta importância para esse concurso. Lembrando que a administrativa é mais importante do que com penal, mas nesse assunto nesse concurso da PC Paraíba não deram a devida importância. Galera, a gente começa o assunto com o que é conceito, tá bom? Sempre é interessante a gente fazer uma questão de análise histórica, tá bom? Depois a gente começa sobre o conceito, a gente também tem uma previsão legal. A gente já viu com base, né, como surgiu o poder de polícia. Né? A gente já tem uma noção de como surgiu os poderes surgiu, né? A origem dos poderes foi justamente com base no Estado de Direito, surgiu para regular, né, as relações entre as pessoas na vida em sociedade, ou seja, para regular as interações humanas, e também a gente já viu que surgiu para que limitasse o poder. A gente sabe que passou do poder absolutista para o Estado de Direito, né? Para inclusive um Estado liberal. Então a gente tem que limitar esse poder e acabou acontecendo no estudo a construção do direito administrativo e, consequentemente, a construção dos poderes. E agora a gente vai tratar sobre o poder de polícia. Então a gente acaba identificando que é sempre bom ter essa noção histórica para a gente ter uma visão de como foi construído e como é hoje. E o que é esse conceito? O que é o poder de polícia? Como pode ser conceituado? A gente acaba identificando algumas palavras-chave, galera. Então, assim, para quem faz direito, para quem estuda para concurso, para quem quer concurso público, a gente tem que sempre focar em palavras-chave, tá bom? Porque é algo conceitual que a gente tem que sempre ligar a palavras-chave. E eu falo isso para vários assuntos, tá bom? E direito administrativo não é diferente. É o poder exercido por uma polícia administrativa. Ou seja, a gente acaba identificando que existe sim servidores
agentes públicos que exercem esse poder de polícia, e quem exerce esse poder de polícia é denominado de polícia administrativa. Policial administrativo existe sim, a gente acaba identificando a diferença, e algumas questões caem, né? A diferença entre a polícia administrativa e a polícia investigatória, né, investigativa. E também a gente acaba também identificando outra questão com relação à polícia ostensiva, ou seja, existe sim a polícia administrativa, existe a polícia investigativa e existe a polícia ostensiva, tá bom? Que é o professor Anderson. O professor Anderson é a polícia ostensiva, porque ele é polícia militar. O professor Ari acaba fazendo parte da polícia investigativa. E o professor Wendel é o quê? O professor Wendel não é polícia. O professor Wendel não é polícia ainda, tá certo? Então, a gente acaba identificando que é o poder exercido pela polícia administrativa. A gente já identifica a diferença entre polícia administrativa e polícia investigativa, polícia ostensiva. Também existe a polícia penal, tá bom? E quem vai fazer o concurso da Polícia Penal de Pernambuco tem que ficar afiado, né, de quais são as atribuições, de como se construiu, qual foi a emenda constitucional que determinou, né, a inclusão da polícia, modificação, na verdade, da Polícia Penal, tá bom? Então a gente acaba identificando. E bora para um conceito doutrinário, tá certo? A gente acaba identificando que, ao exercer a polícia administrativa, a gente acaba identificando que há uma restrição, tá bom? E essa restrição envolve a questão das liberdades individuais e também envolve o uso da propriedade privada. E é possível, professor? É sim. A gente já viu, com base nos princípios, na primeira aula, segunda aula, a gente já entendeu o que é que vem a ser o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. E com base na supremacia do interesse público sobre o privado, é possível a gente identificar que um agente público, a polícia administrativa, pode restringir o exercício de liberdades individuais, tá certo? E também pode restringir o uso, né, da propriedade privada para atender o interesse público. Cuidado, galera, que a gente acaba identificando que pode vir um conceito trazendo a questão da ideia de pode vir um conceito trazendo a ideia de interesse privado, tá bom? Interesse privado. E eu falo isso porque a gente acaba identificando que na questão certo ou errado, a banca CESP acaba, às vezes, modificando uma palavra e modificando todo o sentido, né? Então, a gente acaba identificando que é difícil porque eles colocam uma questão dessa envolvendo uma questão 30, 40, a gente vai estar um pouco cansado, a gente lê rápido e, eita, marca certo. Então, assim, cuidado, não é interesse privado, é interesse público. A supremacia é do interesse público sobre o privado, tá bom? E também cuidado com relação ao conceito. A gente vai ler o conceito aqui, após a gente já fez essa explicação. É o poder que a administração pública tem, inclusive, né, de realizar essa atividade pela polícia administrativa, que possui de restringir ao exercício de liberdades individuais ou restringir o uso da propriedade privada para atender o interesse público, tá bom? Para entender o interesse público. A gente não está vivendo a pandemia e que a gente acabou sofrendo várias limitações, tá bom? A gente sofreu várias limitações e a gente acaba identificando hoje o quanto isso é importante, né? A limitação para com o interesse público. Inclusive, a gente acaba adentrando aqui na discussão, né? Se é possível que o Estado aplique sanção administrativa para quem não tomar vacina, por exemplo. A gente acaba tendo que trazer essa discussão e o STF já identificou que é interessante, né? É necessário que a gente se vacine e caso a gente se recuse a se vacinar, a gente vai estar sujeito a algumas restrições, tá bom? Então a gente acaba identificando que na pandemia a gente acaba vendo o quanto esse poder de polícia vem sendo exercendo enquanto o princípio da supremacia do interesse público vem sendo aplicado, tá bom? E galera, em prova discursiva, coloque o princípio, fundamente com base em princípio, principalmente direito administrativo, constitucional, penal, fundamente suas respostas com base no princípio, tá bom? Lembre-se do princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da fundamentação das decisões, tá bom? Coloquem isso no seu espelho de correção, na sua dissertação, porque pontua muito isso, tá bom? Inclusive, em alguns concursos, galera, a prova discursiva acaba tendo nota de 0 a 10, né? De 0 a 100, e acaba sendo outra fase, né? Por exemplo, a Polícia Civil do Ceará acabou tendo isso, né? Então, assim, as pessoas se deram muito mal na prova objetiva e na prova discursiva
se deram mais mal ainda. Então, assim, acho que, como a gente fala, né, foi uma prova difícil ao quadrado, porque tanto a prova de discursiva quanto a prova objetiva foi muito difícil e tinha essa questão, tá bom? Já quem se deu bem nas duas provas acabou obtendo uma nota muito alta, tá certo? Então, assim, não esqueça de fundamentar com bases discursivas princípios. E quando o assunto envolve direito administrativo, fundamento o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, supremacia do interesse público, disponibilidade dos bens, sempre fazendo esse contexto, né? Fazendo essa conexão e fundamento, tá bom? E a gente já viu, né, galera, que a polícia, a polícia judiciária é uma polícia preventiva, né, e repressiva, que envolve ilícito criminal, ou seja, a gente acaba identificando que quando o Ari investiga, né, a gente acaba sendo um agente investigativo, quando o Ari faz essa investigação, ele investiga ilícitos penais, tá bom? Ilícitos criminais, tá certo? Que acaba sendo também exercido sobre pessoas. Então, a Ari investiga pessoas, tá bom? É exercido, é exercida essa polícia judiciária por um órgão especializado que é a Polícia Civil, tá certo? E, professor, eu quero estudar um pouco mais sobre a Polícia Civil. A gente acaba tendo que estudar a questão do artigo 6º, né? Artigo 6º da Constituição Federal, que trata a segurança pública como um direito fundamental, um direito social, tá certo? A gente também tem que estudar também um pouco do artigo 144, tá certo? 144 da Constituição Federal, que traz os órgãos de segurança pública. E lá, no parágrafo, no inciso 4 diz sobre a polícia Civil, tá bom? Então, galera, é leitura obrigatória, o artigo 6º, o artigo 144, vocês têm que decorar. Vocês têm que ler todos os dias o artigo 144. Vocês também têm que ver a questão dos reflexos jurisprudenciais, tá bom? Eu acredito que já teve aula aqui sobre o artigo 144, mas a gente tem que focar muito sobre esse artigo 144. E, galera, quando cair a questão, já falei isso aqui em aula, mas quando cair a questão sobre a questão da greve dos servidores públicos, a greve dos policiais civis, vocês falam que não se admite, tá bom? Todo concurso que a gente faz, né, Bárbara, tem essa questão. Policial civil pode fazer greve, né? Policial militar pode fazer greve. Então, assim, a gente acaba vendo todas as provas que a gente faz, eu faço muita prova com Bárbara, a gente acaba vendo a mesma questão, só muda só o sentido da palavra, mas toda vez fala a mesma coisa, né? Pede a mesma coisa. Então a gente não pode perder questão fácil, tá bom? E a gente acaba identificando que tem vedação constitucional, né, no artigo 142, em que o policial militar, né, o policial civil, inclusive foi interpretação do próprio STF, não pode fazer greve, tá certo? Não pode fazer greve. E a previsão do artigo, a previsão que envolve, sim, e qual o princípio que fundamenta isso? A continuidade do serviço público, tá bom? A segurança pública acaba sendo um serviço público e o serviço público deve ser contínuo, tá bom? Perfeito? E a gente acaba identificando a previsão do poder de polícia no artigo 78 da Constituição, Constituição não, do Código Tributário Nacional. O artigo 78 do Código Tributário Nacional estabelece o conceito jurídico, o conceito legal do poder de polícia, tá bom? Galera, alguma dúvida com relação a isso? Quer fazer alguma complementação? Vocês conseguem compreender? Essa parte aqui é a parte mais chatazinha, depois a gente... Isso, é isso aí, então. Vamos apoiar, galera, esse movimento aí. Quem puder compartilhar, compartilha. Quem puder ajudar a ir lá, é muito importante esse movimento aí para a gente ter. Já que não pode fazer greve, a gente tem que buscar garantir os direitos humanos, os direitos fundamentais dos policiais, né? Todos os policiais, inclusive, né, principalmente o policial militar, tá bom? Vamos lá. O poder de polícia acaba sendo uma questão da limitação ao exercício das liberdades individuais e com relação ao uso da propriedade privada. Professor, onde é que eu estudo as liberdades individuais? A gente já estudou aqui, e o professor Wellington disse que a próxima aula vai ser sobre esse tema, né? Artigo 5º, né, galera? Artigo 5º estabelece, né, os nossos direitos, né, nossas liberdades individuais, e inclusive ele estabelece que a propriedade privada, né, a propriedade deve atender uma função social, tá bom? A gente acaba identificando também essas questões com base no interesse público. Então, a gente acaba, por exemplo, é possível, né, que haja a atuação do poder de polícia para garantir a licença para construir, tá certo? E essa licença para construir acaba sendo um ato que deve respeitar, inclusive, a questão da vinculação, né? Então, assim, se você consegue cumprir com os objetivos, com os critérios objetivos, você tem direito a construir, a receber essa licença para construir uma casa, tá certo? E com relação à limitação, né? A gente acaba identificando aqui na aula de uma pessoa, é proibido, né? É proibido construção de prédios acima de 4 andares. Quem já foi em alguns outros estados, né? Por exemplo, Fortaleza, né?
por exemplo, Recife, já viu que é um pouco diferente, tá bom? E, inclusive, a gente acaba identificando que essa limitação acaba sendo a atuação do poder de polícia. E a gente acaba também trazendo um exemplo, né? Que é em uma manifestação bagunçada, né? Não é a da polícia, tá bom, galera? A da polícia militar, a manifestação é legítima e é muito organizada, tá bom? Em uma manifestação bagunçada, é possível a atuação da polícia administrativa para dissolver essa manifestação e também é possível, né, a atuação da polícia judiciária para prender os criminosos, né, os baderneiros, os investigados, tá bom? Então a gente acaba vendo que é possível sim haver atuação da polícia militar, da polícia administrativa, da polícia judiciária, da polícia federal, da polícia rodoviária federal, tá bom? A gente acaba vendo que no dia a dia a gente acaba tendo que identificar cada atuação e quais são as atribuições de cada órgão, de cada agente público. A gente acaba percebendo muito. A gente vê mais frequente a atuação da polícia militar, porque a polícia militar acaba estando mais próxima da gente, né? A gente acaba vendo a polícia militar como mais próximo e acaba sendo a polícia ostensiva, mas a gente não pode esquecer da atuação dos vários órgãos, né, de segurança pública e das várias polícias que a gente tem. E, por exemplo, é possível sim, qualquer pessoa pode abrir um restaurante, por exemplo, né? A gente acaba vendo que Bárbara, galera, a Bárbara, ela cozinha muito bem, ela pode abrir um restaurante, mas se Bárbara começar a vender comida vencida, que não é o caso dela, né? É possível que feche esse restaurante. Inclusive aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, se eu não me engano, no ano passado ou foi ano retrasado, teve alguns restaurantes muito chiques que foram fechados porque estavam vendendo alimentos estragados, tá bom? Então a gente acaba identificando essa atuação. E galera, não esqueça, esses exemplos caem em prova. Por exemplo, fechar restaurante, né, como exemplo de atuação do poder de polícia, cai muito em prova. Dissolver de manifestação, como atuação do poder de polícia, da polícia administrativa, cai muito em prova. Essa questão da licença para construir cai muito em prova. Então, assim, cuidado que esses exemplos são exemplos que caem em prova, tá bom? E a gente acaba identificando que a polícia, o poder de polícia pode se manifestar de duas formas, de forma geral, né, e de forma individual. Por exemplo, de forma geral, né, é proibido estacionar em determinado local, é proibido construir mais de 4 andares numa orla de uma pessoa. Então a gente acaba identificando que uma norma geral, né, ou seja, eu não posso estacionar em determinado local, inclusive aquela placa, né, aquela placa acaba sendo um ato administrativo, tá bom, galera? A gente acaba percebendo que ato administrativo é só escrito, né, mas aquela placa de proibir estacionar é um ato administrativo, tá bom? É um ato administrativo. Quem estuda para PRF já deve saber mais sobre essas questões, né? Mas, assim, acaba sendo um ato administrativo que a gente deve respeitar. E se a gente estacionar em local indevido, a gente vai pagar multa, né? Então, e aqui eu brinco com vocês, toda vez que eu viajo no meu carro, eu levo a multa. Por isso que eu boto da pessoa para dirigir, né? A Bárbara sempre dirige comigo, porque a tendência de levar a multa é muito grande, porque eu não vejo os pardais, tá bom? E quando você não respeita a limitação de velocidade, você está sujeito também a sofrer uma multa, tá bom? Então, assim, a gente acaba identificando que é norma geral, porque se aplica a todos, tá bom? Se aplica a todos e incidem, né? Pode incidir a todas as pessoas. E também é possível haver também a questão do embargo de obra, por exemplo, né? Determinada obra está sendo mal feita, né? Está inclusive envolvendo risco, né, de desabamento, de risco da segurança pública, né, da integridade das pessoas. Então, é possível embargar a obra e esse embargo dessa obra acaba sendo um ato individual, tá bom? Inclusive, se eu não me engano, ano passado, né, teve um prédio aqui em uma pessoa que tremeceu, né, quase caiu. Então, assim, a gente acaba vendo que no nosso dia a dia, são exemplos do dia a dia que a gente acaba tendo que estabelecer essa análise, tá bom? Em caso de manifestação irregular, né, em caso de manifestação ilegal, é possível sim dissolver essa manifestação, tá bom? Beleza? O poder de polícia pode se manifestar de forma preventiva, ou seja, preventiva é justamente a licença, a autorização, permissão. Não se preocupe que a gente vai ver cada um da diferenciação, e é justamente a diferenciação de cada um que a gente acaba identificando, galera, o quanto é importante a gente estabelecer as palavras-chave, tá bom? E também pode se estabelecer de forma repressiva, que é o caso de multa, embargo, demolição de um prédio, tá bom? Inclusive, para demolir um prédio, né, Bárbara, deve dar muito trabalho, né, porque acaba envolvendo uma análise, né, tem que ter uma questão pericial para ver como é que está a condição do prédio, e também, galera, tem que ter uma ação judicial, né, então, assim, às vezes, a demolição de prédio como pode gerar um grave dano, aí acaba sendo muito por decisão judicial, tá bom? Então, a gente acaba identificando que o poder de polícia acaba isolando a área, né, mas a gente acaba vendo que a demolição, em muitos dos casos, acaba sendo por ordem judicial, porque envolve um grave dano, um dano muito grande,
mas nada impede de ser por atuação do poder de polícia, só que a gente acaba vendo que na maioria dos casos acaba sendo por decisão judicial, tá bom? Beleza? A polícia, o poder de polícia pode se manifestar por ato vinculado, né? A gente vai ver quais são as diferenças